Oi, queridos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário vocês vão ver este vídeo. Graça e paz, que todos estejam bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana no poço. Jesus ele estava voltando de uma viagem da Galileia com seus discípulos e parou em Samaria, na cidade de Sincar. E ali ele sentou no poço e ficou descansando ali e pediu para os seus discípulos irem até a cidade comprar alimentos. Esse poço teria sido um poço que tinha sido construído por Jacó e seus filhos, né? Fazia parte da época da terra de Jacó, na época dele. E ali ele estava sentado. Eu vou ler de João, no capítulo 4, do verso 7 a 14. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos eles tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Os samaritanos e os judeus eles não se davam, eles realmente se odiavam, eram inimigos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela queria dizer: Jesus, Jesus não, que ela não sabia quem era, né? Senhor, tu não tens nem um pote para tirar água do poço? De onde é que está essa água viva que tu estás falando aí que tem para me dar? E és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? És tu, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E daí o que se sucede? Ela vai chamar outras pessoas, mas vamos falar logo quem é essa mulher samaritana. Ela não entendeu de primeira do que Jesus, que tipo de água viva é essa que Jesus estava falando, mas quem era essa mulher? Essa mulher era uma mulher que não era benquista, porque era uma mulher que já tinha casado diversas vezes, né? Mais de 5 vezes, e o homem com quem ela vivia não era marido dela, então provavelmente ela era amante, né? E como não tinha uma reputação nada boa na cidade, para não ter o contato com outras mulheres e assim evitar que as outras falassem alguma coisa que viesse a trazer algum transtorno para ela, ela ia ao poço por volta de meio-dia, o horário mais quente. As outras mulheres iam no nascer do sol ou no pôr do sol. Ela ia no horário mais quente, que era justamente para não ter contato com ninguém, certo? E Jesus ali, ele, quando começou a falar com aquela mulher, ali no poço, na cidade de Sicar, ele estava quebrando 3 regras daquele tempo. Primeira regra: nenhum homem, todas as mulheres eram inferiores aos homens, certo? Naquele tempo. Então, até quando fala-se assim da distribuição de pães e vinhos, de quantas pessoas haviam com Moisés no deserto, nunca contava-se mulheres e crianças, porque não tinha não eram muito valorizados.
Então, os homens não falavam com as mulheres, e muito menos em público. Nem com as próprias mulheres, nem com suas filhas ou irmãs, eles não falavam em público. Então, Jesus quebrou a primeira regra de falar com uma mulher em público. A segunda regra: os judeus e os samaritanos não se davam. Eles eram inimigos claros. Então, Jesus estava falando com a inimiga do povo dele. E a terceira regra? A terceira regra é que nenhum homem de respeito, especialmente um mestre, ele falaria com uma mulher com uma reputação tão desprezível, né, com uma péssima reputação como ela tinha, que até o seu povo a desprezava. Mas isso para ele pouco importava. O que importava para ele era que ali tinha uma vida que precisava ouvir falar do amor dele e que precisava dar salvação, e que não importava se ela era judia, se ela era da Samaria, era mulher samaritana, se ela era uma síria, não importava ali, não, uma grega, não, isso não tinha a menor importância para o que Jesus desceu dos céus para fazer aqui na terra. Ali ele via uma pessoa que precisava, uma alma aflita que precisava dele, somente. Então, essas regras para ele não existiam. Então, outra coisa é que ele se revelou a ela claramente logo como Messias, como Redentor, como aquele que vinha trazer as boas novas. E ela não entendeu em primeira parte. Ela disse: que água viva é essa? O homem não tem nenhum pote para tirar água normal. Que danada de água viva é essa? Até que ele foi falar que se ela soubesse com quem estava falando, ela daria realmente de beber. E quando provasse da água viva que ele tem para dar a ela, ela nunca mais ia sentir sede por coisa alguma. Não era uma sede física que ele estava falando. Ele estava falando que ela jamais sentiria falta e jamais ia querer voltar a cometer os pecados ou viver na vida que ela vivia. Porque a água viva que ele tinha para dar para ela nunca mais daria sede nela. Nunca mais daria sede nela. Pelo contrário, a água viva ia jorrar sobre a vida dela e a água ia transbordar de maneira tal que o amor que estaria nela através desta água viva ia passar para as outras pessoas. E o povo samaritano também esperava o Messias. Então, rapidamente, aquela mulher foi até chamar o seu povo, aquele povo mesmo que a desprezava. Ela foi até a cidade chamar e dizer que o Messias estava lá. E todos foram até ele escutá-lo, porque estavam todos muito ansiosos por receber o Messias, né? Então, a gente vê que Jesus ele desafiava até as leis da época para que pudesse proclamar o seu amor, né? Aquele povo ansiava justamente por essa água viva, que era por esse Messias, e ele estava ali, disposto a entregar a todos aqueles que queriam. Mais tarde, Jesus desafiaria os seus discípulos a testemunharem em Samaria, como fala aqui em Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os confins da terra somos nós, que é até por todo mundo. Então, as boas novas, o amor de Jesus, Jesus estava dizendo que a começar pelos discípulos e se espalhar essa palavra, esse logos, que é a palavra de Jesus, por todo o mundo. E todos iam ser conhecedor dessa água viva. E quem aceitar a água viva ia ter
Deus sobrenatural sobre a sua vida. Ia provar de coisas que o mundo nenhum prazer do mundo é capaz de nos dar. E ia livrar-nos de todo o pecado e de toda essa necessidade que nós temos por coisas que não vêm de Deus e que nem agradam a Deus, só a nossa carne. Também em Atos 8 e 5, ele vai falar que tempos depois, Filipe ele abriria um ministério ali naquela cidade, né? Como diz, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, a partir daí, essa mulher teve a oportunidade de mudar de vida e ela quis mudar de vida. Quando ela fala mais para frente no texto, Jesus vai dizer: tiveste já 5 casamentos e o homem que tu tem nem teu é. Então Deus conhece o nosso interior e Deus sabe das nossas ações. Podemos esconder nossas falhas de todo mundo, mas Deus conhece tudo e nada é escondido dele. Nada pode ser escondido. Pode você pecar ou fazer algo de errado achando que ninguém vai descobrir, mas Deus está lá no céu olhando e vendo, só te observando, mas também de braços abertos para te receber na hora que você quiser se arrepender e quiser provar dessa água viva. Venha hoje provar dessa água viva. Creia que Deus é aquele que pode todas as coisas, é aquele que mostra o impossível, é aquele que faz acontecer onde não tem, é aquele que criou os céus e a terra, é aquele que pode te livrar de todo o mal, é aquele que te guarda, é aquele que te busca, te anseia, porque não é agradável ao coração de Deus que as pessoas vão passar uma eternidade na angústia e no sofrimento. O prazer de Deus é que todos conheçam essa água viva, bebam dela e transbordem e nunca mais voltem a ter sede espiritual, porque Ele vai mostrar uma nova maneira, uma nova visão. Teus olhos vão se abrir e você vai começar a enxergar verdadeiramente o que é andar com Ele. Que Deus abençoe. Leiam esta palavra belíssima, assim como ela tem outras também que nos enriquecem e mostra o quanto Deus tem a nos oferecer, o quanto Ele quer nos dar. Ele está de braços abertos para mim, para você. Ele tem tudo que você precisa. Quando você passa a conhecer a Jesus, você vê que nada do que você achava que precisava não é necessário. Ele só tem um amor, mas ele precisa de você de maneira de coração aberto, verdadeiro. Porque não adianta dizer, eu aceito a Jesus e se não houver mudança de vida, então ali você não bebeu da água viva. Você só vai beber da água viva quando houver mudanças de vida na sua vida. Não só na sua vida física, não só nos seus costumes, mas nas suas atitudes, nos seus pensamentos, da sua maneira de agir, de ver a vida e de ver o outro. Quando você tem essas mudanças, realmente pode dizer, eu estou bebendo da água viva de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.